amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 72, desde que nós começamos. E em relação à igreja de Laodiceia, nós estamos na igreja de Laodiceia ainda, desfrutando das palavras do Senhor para a igreja de Laodiceia. Essa é a quarta mensagem, então a igreja de Laodiceia 4. E o título dessa mensagem é Quente ou Frio, Morno Jamais. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Deve ser a nossa oração. Senhor, eu não quero ser morno jamais. Prefiro ser quente, é claro, ou até mesmo frio. Claro, nosso objetivo é ser quente, mas entre frio e morno, é preferível ser frio. Mas morno, de hipótese nenhuma, jamais. Vamos desfrutar, irmãos. Nós paramos semana passada. Nós paramos no Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e, e o final do versículo 14, vamos ler o versículo 14 novamente? Na verdade, é o primeiro versículo da igreja de Laodiceia, né? Como a palavra do Senhor é rica, nós já estamos na quarta mensagem e ainda estamos no primeiro versículo. E hoje vamos pegar um pouco do versículo 15, 16 e um pouquinho do 17, se o Senhor nos permitir, não é? Então vamos lá. Aí, no versículo 14, nós vimos, fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, dois pontos. Essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí, depois da palavra princípio da criação de Deus, espero que você esteja acompanhando na sua Bíblia, saber que tem os dois pontos. Daí para frente, o Senhor começa a falar, né? Esse que é o Amém começa a falar, esse que é a testemunha fiel e verdadeira começa a falar, esse que é o princípio da criação de Deus começa a falar. Nós paramos semana passada, nós explicamos todos esses três adjetivos do Senhor, o Senhor como Amém, explicamos o Senhor como uma testemunha fiel e verdadeira, explicamos o Senhor como o princípio da criação de Deus. Ou seja, o Senhor, ele, todo o universo foi criado nele e por meio dele e para ele. Isso quer dizer a expressão o princípio da criação de Deus. Quando o senhor falou isso para a igreja em Laodiceia, o senhor estava querendo dizer que era justamente isso que a igreja de Laodiceia precisava. Ela precisa de experimentar o Senhor como Amém. Ela precisa experimentar o Senhor como uma testemunha fiel verdadeira. Ela precisa experimentar o Senhor como o princípio da criação de Deus. E é isso que nós precisamos também, não é? O último adjetivo aqui, que é o princípio da criação de Deus, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, porque não cheguei a terminar de falar tão com tudo que tinha o sentimento de falar na semana passada. Então, o princípio da criação de Deus mostra que o Senhor é aquele que a ele pertence toda a glória, a ele pertence todo louvor, a ele pertence toda adoração, a ele pertence toda a nossa vida. Quando fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, porque ele é o princípio, todas as coisas foram criadas nele, que tudo começou nele, e todas as coisas foram criadas para ele. E nós explicamos um pouquinho também disso aí semana passada, vocês se recordam? Falando lá de Gênesis capítulo 1, né, que o Senhor criou todas as coisas por meio do falar. Quando o Senhor falava, né, aí todas as coisas aconteciam lá em Gênesis capítulo 1. E esse falar é Cristo, como a palavra, o verbo de Deus. Então, nós falamos que a importância disso, que o Senhor, ele é aquele que é o único digno de ser adorado, o único digno de ser louvado, o único digno de ser idolatrado, não é? O Senhor, nós precisamos idolatrar somente o nosso Senhor, no bom sentido, né? Modo de falar, né? Nesse sentido. Nós precisamos amar, adorar somente o Senhor, né? O Senhor é aquele que nós devemos toda a nossa vida. Nós devemos entregar todo o nosso ser ao Senhor. E esse grande problema da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela
confiava tanto em si. A igreja de Laodiceia, ela achava que ela era tão rica, tão abastada, que ela não precisava mais do Senhor. Ela trocou o Senhor pelo seu conhecimento bíblico. Ela trocou o Senhor pelas suas riquezas falsas de Cristo. Na verdade, irmãos, pelo seu orgulho, nós falamos tanto a questão do orgulho, quando nós nos orgulhamos, nós perdemos todas as riquezas espirituais. Nós falamos já para os irmãos, quando nós somos ricos materialmente, podemos nos orgulhar, e não quer dizer que instantaneamente vamos perder nossas riquezas materiais. Pode até ser que o Senhor, para tratar conosco, mais para frente, depois de algum tempo, alguns meses, anos, o Senhor permite que nós percamos as riquezas materiais porque Ele quer nos salvar, né? Mas no que diz respeito às riquezas espirituais, se nós orgulhamos delas, elas se perdem instantaneamente. Não demora um dia, 2 dias, 3 dias, é instantâneo. Ou seja, as riquezas espirituais não é as verdades da palavra, as riquezas espirituais é o próprio Senhor que nós experimentamos por meio das verdades da palavra. Então, se nós nos orgulhamos, o Senhor se afasta de nós imediatamente. O Senhor, ele resiste a nós imediatamente. O Senhor se coloca longe de nós imediatamente. Porque ele não tolera o orgulho. O livro de Pedro fala que o Senhor resiste aos soberbos. Ele resiste, ele tem resistência. Então, amados irmãos, esse foi um grande erro da igreja de Laodiceia. Ela precisava voltar ao Senhor com o princípio de todas as coisas. Ela precisava esquecer os homens, ela precisava esquecer as chamadas riquezas que ela aprendeu, e ela precisava voltar ao Senhor imediatamente como o princípio de todas as coisas. Ela precisava aprender a adorar somente ao Senhor, a dar honra somente ao Senhor e nunca a homens. Aprender a colocar, a respeitar o lugar do Senhor, a honra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos, né? Há algo muito rico, no meu modo de ver, muito interessante. É claro que o que eu vou falar para os irmãos agora, vocês vão perceber que não tem como nós afirmarmos com total convicção. Mas eu vou terminar de explicar, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas é muito rico e é muito sugestivo isso. Ah, a igreja de Laodiceia, o Senhor se apresenta para ela como antídoto, como remédio, como o princípio da criação de Deus, dizendo para ela assim: olha, você precisa ter a mim como o princípio de todas as coisas. Tudo na vida da igreja de Laodiceia, precisa começar em Cristo, para Cristo e por Cristo. E nada, nem ninguém pode substituir o lugar do Senhor. Nada. Somente Ele é o princípio. Na verdade, Ele é todas as coisas. Se você observar aqui, ó, ele fala que Ele é o Amém. O Amém quer dizer que Ele é o último. Lembra que o Amém é a palavra que nós falamos por último. Quando você fala uma oração, o final é o Amém. O Amém quer dizer que o Amém finaliza uma oração dizendo assim seja. Então, quando ele fala que Ele é o Amém, ele inverteu, né? Ele botou que Ele é o último. O Amém quer dizer o último. A testemunha fiel verdadeira, que é o meio, é o caminho entre o primeiro, entre o último e o primeiro, o caminho do meio é a testemunha fiel verdadeira. Ou seja, o Senhor, ele é o princípio de todas as coisas, ele é a testemunha fiel verdadeira de Deus durante o percurso, em que todas as coisas estão sendo trabalhadas e convergindo em Cristo, e o final, ele é o Amém. Só que aqui o Senhor inverteu a ordem. Se observar aqui, ó, ele começou pelo fim, o Amém, a testemunha fiel verdadeira, que é o meio, e o princípio, que é o começo. Mas daqui está mostrando, em as palavras, por que o Senhor inverteu essa ordem? Por que que não é assim? Ó? Essas coisas diz o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel verdadeira e o Amém. Assim ficaria mais lógico. Assim seria mais lógico, né? Só dizendo que ele é o princípio, a testemunha fiel verdadeira, que é o meio, né? E o final, que é o Amém. Mas o Senhor inverteu essa ordem porque Laodiceia é a última igreja. Então, a última palavra do Senhor para a igreja, então a última palavra deve ser o Amém. Por isso que o Senhor inverteu para o Amém vem primeiro. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui
Eu espero que o moço esteja me acompanhando, não é? Para entender onde eu quero tocar com os irmãos. É quando o Senhor fala que ele é o Amém, o testemunho fiel e princípio, quer dizer que ele é todas as coisas, ele é tudo, ele é o Alfa e o Ômega, e o meio caminho. Ele é o princípio e o fim. Ele é o início e o fim, o princípio e o final, né? Ele é tudo. Ele é o começo, meio e fim, ele é tudo. Ele é o princípio, a testemunha e o Amém. Ou seja, o Senhor deve ser tudo para nós, tudo para a igreja em Laodiceia, para todos nós. O Senhor deve ser o princípio de tudo, deve ser o meio de tudo, deve ser o final de tudo. Tudo deve começar na nossa vida e na igreja por meio de Cristo. E tudo deve ser levado a cabo, depois que começou, também por meio de Cristo, sempre olhando para o Senhor, sempre adorando o Senhor, sempre se entregando para o Senhor, sempre como meta o Senhor, sempre o Senhor. A igreja deve ser cristocêntrica, centrada em Cristo totalmente. E ela deve finalizar em Cristo. A nossa meta, qual a meta de tudo que nós fazemos na vida da igreja? É Cristo. Começou aonde? Em Cristo. Começou porque o Senhor moveu nosso coração. E ela continua em Cristo e ela finaliza em ter o objetivo de Cristo, levar-nos para Cristo. Todas as coisas visam o Senhor. Esse é o princípio, não é? Agora, por que é tão importante essa questão para a igreja em Laodiceia? Por que é tão importante? Porque, se nós observarmos, Colossenses, deixa a sua Bíblia marcada aqui, deixa a Bíblia marcada aí. Agora vamos lá para Colossenses, para os irmãos entenderem, tá? Vamos lá para Colossenses. Colossenses, deixa a Bíblia marcada aqui em Apocalipse. Vamos para Colossenses capítulo 4. Onde que a igreja em Laodiceia errou? Onde foi que ela errou? Talvez aí a gente fala talvez, porque não tem como afirmar totalmente isso. Onde foi o início da queda de tudo, né? Talvez Colossenses nos dá uma dica. Vamos lá para nós entenderem. Por exemplo, Colossenses capítulo 4, Paulo vira, já falamos para os irmãos, lá no versículo 15, o último capítulo de Colossenses, Paulo fala assim: Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, a epístola dos Colossenses, né? Paulo tá falando assim: olha, Colossenses, uma vez que vocês leem essa minha epístola perante vocês, na reunião da igreja, perante todos vocês, providenciai porque seja também lida na igreja do Laodicenses. Ou seja, pega essa carta de Colossenses que eu estou falando para vocês e também providencie para que ela seja lida lá na reunião da igreja dos irmãos de Laodiceia. E também, e a dos Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, o Paulo queria que a carta que ele escreveu, a epístola que ele escreveu dos Colossenses, fosse lida para a igreja em Colossenses, igreja em Colossos, dos Colossenses, também para a igreja em Laodiceia, dos Laodicenses. E ele queria que a epístola que ele escreveu para a igreja da Laodiceia, que ela se perdeu, nós não temos acesso a ela, também fosse lida para a igreja em Colosso. Por que que Paulo fez essa associação de Laodiceia com Colosso, dos Laodicenses com os Colossenses? Porque essas igrejas, elas eram muito próximas geograficamente uma das outras. Elas eram muito próximas, elas estavam numa proximidade muito grande uma das outras. Isso era a intenção de Paulo, a aproximação? Sim, mas não somente isso. Nós devemos crer que o Senhor queria, o Senhor Espírito, né, o nosso amado Senhor queria que o mesmo assunto que o Senhor estava falando, a mesma alerta que o Senhor estava falando para a igreja dos Colossenses, também servisse para a igreja dos Laodicenses. Ou seja, a mesma palavra do Senhor para Colosso deveria ser também para a de Laodiceia. Então, ou seja, essas igrejas tinham características espirituais muito parecidas. Não só próximas geograficamente, mas parecidas. Porque a palavra, ela servia para os dois. Você sabe que o Senhor, ele sempre manda uma palavra de acordo com a necessidade de cada igreja.
Por exemplo, o Senhor não pegou a palavra de Corinto, que é uma igreja cheia de problemático, e passou para a igreja em Éfeso. Claro que vale para todos nós, mas ela foi direcionada para Corinto somente. Não podia ser aplicado para Éfeso. E então havia uma necessidade para cada igreja. Agora, se o Paulo queria que essas duas igrejas recebessem a mesma epístola, é porque certamente o Senhor nos mostra que elas tinham características espirituais muito parecidas. E onde eu quero chegar com isso, irmãos? Eu quero chegar aqui. Provavelmente, supostamente, tá? Agora aí eu entro na palavra suposição. Não tem como afirmar isso com precisão, não tem como ser categórico nisso. Mas provavelmente o assunto que o Senhor falou para os colossos era de vital importância para os de Laodiceia. Se os de Laodiceia tivessem recebido com precisão o que Paulo falou para os colossenses, talvez, realmente talvez, diga a palavra talvez, eles não teriam caído na condição terrível de orgulho que eles caíram. Se eles tivessem aprendido, os de Laodiceia, o que Paulo, o que o Espírito falou, através de Paulo, em Colosso, para a carta dos Colossenses, eles teriam aprendido que o Senhor é o princípio da criação de Deus. Que o Senhor, ele é o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque quando a gente vai para a igreja, o que fala na carta dos Colossenses? Vamos tentar entender rapidamente o que fala na carta dos Colossenses, para que nós entendamos e possamos entender como o que fala para os Colossenses era fundamental para os de Laodiceia também. Se eles aprendessem o que falou para os Colossenses, eles teriam não, talvez não caído da situação de Laodiceia. Então, o que Paulo fala? Qual é o assunto principal da carta aos Colossenses? O assunto principal é que Cristo é a centralidade de todas as coisas. Cristo não só é o centro, como ele é tudo. Ele é o centro onde tudo se converge nele, e também Cristo é a periferia, ele é todas as coisas, ele é tudo em todos. Que Cristo tem a primazia sobre todas as coisas. Que o Senhor é o único que deve ser adorado, buscado, e servido e honrado. Que nós devemos viver para Cristo totalmente, vivemos para Ele e morremos para Ele. Ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas, é todo o universo, Ele é o princípio de todas as coisas. Vamos ler lá? Vamos entender? Vamos ler Colossenses capítulo 1. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, não é? Olha o versículo 15, Paulo fala assim, falando de Paulo, né? Vamos ler o versículo 13. Paulo falando de Cristo, perdão. Versículo 13 fala assim: Ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, que é o Senhor, é a imagem do Deus invisível. Olha só, olha a expressão, o primogênito de toda a criação. É a mesma expressão, ou com muito parecido significado, que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia na carta dela, que ele falou que ele era o princípio de toda a criação. Então o Senhor vira para a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse capítulo 3 e fala assim: Eu sou o princípio de toda a criação. E aqui em Colossenses, Paulo fala que Cristo é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado primeiro em Cristo. Cristo foi criado. Não que Cristo em si foi criado. O Senhor não foi criado. Todas as coisas foram criadas nele. Tudo surgiu nele. Olha o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, na pessoa de Cristo. Tá vendo? É o mesmo que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia. Por isso que nós assumimos, em teoria, que o que está escrito em Colossenses era para a igreja de Laodiceia ter praticado. E o fato dela não ter praticado, ela caiu na degradação que ela caiu. No orgulho. Ela substituiu Cristo por outras coisas, pelo seu conhecimento bíblico. Ela substituiu Cristo pelas suas experiências.
Ela substituiu Cristo pelos homens, pela opinião dos homens, pelo que os homens falam, não pelo que o Senhor o Espírito fala. Olha que fala aqui, ó. Nele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém! Ele é o centro de todas as coisas. E o alvo de todas as coisas é convergir nele. Tudo que inicia em Cristo permanece em Cristo e deve ter o alvo final Cristo. Ele é o princípio da criação de Deus. É o que você falou para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3. Ele é a testemunha verdadeira, que é o meio, o caminho, e ele é o amém, o final de tudo. Tudo deve ser para Cristo. Converge em Cristo como amém. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, veja, irmãos, como a igreja de Laodiceia precisava praticar isso. Quando chega no capítulo 2, Paulo fala assim: olha, Paulo fala para ele assim no versículo 2. Olha o versículo 1, na verdade, ó. Gostaria, olha, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo fala, como a igreja de Colossenses e a igreja de Laodicense, elas caminham juntas, ó. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, vírgula, pelos laodicenses de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Amor! Ele precisava que o coração dele estivesse queimando pelo Senhor e uns pelos outros. Coração confortado e vinculado juntamente em amor, isso aí é característica da igreja em Filadélfia, que ama o Senhor e ama os irmãos. Isso que a Laodiceia precisava. A Laodiceia perdeu isso. Foi isso um dia. Ela foi em Filadélfia e perdeu, virou Laodiceia no seu orgulho. Para compreender plenamente o mistério de. Olha aqui, vou ler de novo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É como se eu falasse assim, para os de Colossenses e para os Laodicenses. Lembre-se, essa carta aqui era para ser lida para os de Laodiceia. Então, vamos aplicar aqui para Laodiceia. É como se o Senhor, foi o que Paulo determinou no final do capítulo 4, que era para ser lida essa carta para os de Laodiceia. É como se Paulo falasse assim, para os de Laodiceia, Laodiceia, todos os tesouros do conhecimento estão na pessoa de Cristo. Se vocês perderem a realidade da pessoa de Cristo, vocês podem achar que têm todas as riquezas do conhecimento, mas vocês não têm nada, vocês estão pobres. A riqueza está em Cristo. O conhecimento espiritual não pode existir fora da pessoa de Cristo. Não é quanto vocês conhecem na cabeça, não é quantas doutrinas vocês aprenderam, não é quantas verdades da palavra vocês sabem. Se essas coisas estiverem fora de Cristo, ou seja, não tiverem realidade em Cristo, vivendo Cristo, levando vocês a viverem para Cristo, glorificarem somente o Senhor. Entre aspas, vou dar um pause aqui. Quando é que nós sabemos que nosso conhecimento bíblico ele é um conhecimento bíblico de letras mortas ou ele é realmente Cristo? Como é que nós sabemos na prática? Irmãos, tem várias maneiras. Uma maneira é quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós somos humilhados. Porque quanto mais nós conhecemos quem o Senhor é, nós conhecemos também quem nós somos e que somos muito diferentes do que Ele é.
E quanto mais nós conhecemos o Senhor com realidade, mais nós estamos na luz. E mais ao estarmos na luz, vemos quão grandes trevas nós temos no nosso coração. Quão miserável nós somos. E quão rico Cristo é. E isso aumenta nossa dependência e nosso desespero por Ele, para viver na presença dEle. Porque nós sabemos, Senhor, se eu afastar de Ti, eu não passo de um trapo de imundícia. Isso é a primeira característica do conhecimento espiritual verdadeiro. Ele nos leva a humilharmos e não ao contrário, orgulharmos. E o que foi que Laodiceia fez? Se orgulhou. Segundo, o conhecimento espiritual verdadeiro nos leva a estar cheios de Cristo, porque nos leva a Cristo. E não só cheios de conhecimento em si, mas cheio da pessoa. Nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor. Somos de fato felizes. Não feliz na carne, feliz em espírito. Ainda que meu rosto não possa expressar uma felicidade, mas meu coração está fervendo de felicidade. Porque não há como alguém conhecer o Senhor e não ficar explodindo de alegria, porque é maravilhoso. Ele é quase que arrebatado. Alguém que conhece o Senhor chega ao ponto, como Paulo, fala assim: olha, para mim é melhor eu morrer, estar com o Senhor, é lucro, porque é bom demais esse Senhor, mas eu vou ficar por causa de vocês. Mas para mim era muito melhor estar com o Senhor, porque eu prefiro 1 milhão de estar com o Senhor, é bom demais. Mas nós temos como Davi: Senhor, eu prefiro um dia nos teus atos do que 1.000 dias fora dele. Se a tua presença é arrebatadora. Terceiro, o conhecimento verdadeiro nos leva a estar amando. Nosso amor pelo Senhor aumenta em muito, e nosso amor pelos irmãos aumenta em muito. Nosso coração fica queimando e não morno, como de Laodiceia. E muito menos frio. Nosso coração leva a estar queimando, queimando, queimando. A gente queima. Ao ouvir uma palavra do Senhor, a gente queima. Porque é cheio de realidade. Quarto, o conhecimento espiritual verdadeiro, irmãos, nos leva a adorar somente o Senhor. Nós nunca aceitaremos que homem nenhum substitua o Senhor ou roube a sua glória. Nem nós mesmos. Não aceitaremos que nós façamos isso, que eu faça isso, ou que algum outro irmão faça isso. Porque Colossenses nos ensina Cristo ter a primazia sobre todas as coisas. Tudo foi criado nele, para ele e é para ele. Tudo é Cristo. E aí sim nós somos ricos. Aí que Paulo fala aqui, ó. Aí sim nós temos, ó, o versículo 2, Colossenses 2, 2. Aí nós temos toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Em quem, nesse Cristo maravilhoso, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nossa riqueza está em Cristo e não no conhecimento em si. Quem realmente tem o conhecimento espiritual verdadeiro, esse sim é muito rico, mesmo não percebendo que é. Ao contrário de Laodicense, né, de Laodiceia, que achava rico e era pobre. Vamos continuar. Aí o 4. Assim digo, olha o que Paulo fala, assim digo, para que ninguém vos engane com assassinos falazes. Opa! Viu? Veio o alerta. Cuidado! Vocês podem ser enganados por homens. 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Aí pula para o 8. Cuidado! Que ninguém vos venha enredar, enredar e jogar rede. Pegou você como um peixe, pegou a mim como um peixe, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, tradição dos homens. A palavra Laodiceia quer dizer opinião, tradição dos homens. Sabia? A palavra Laodiceia quer dizer opinião dos homens, tradição dos homens, justiça dos homens, o falar dos homens, o que os homens falam. Esse é o significado literal da palavra Laodiceia. Laos é povo.
Tisséia, falar, a maneira como o povo fala, a opinião do povo, a tradição do povo, a tradição dos homens. É como se Paulo estivesse falando assim para a igreja de Laodiceia: cuidado, para vocês não caiam nessa questão da tradição dos homens, do que os homens falam. Ouça o que o Senhor fala. Volte-se ao Senhor. Esqueça o que os homens falam. Não importa quem seja esse homem. Volte-se ao Senhor. Glorifique só o Senhor. Paulo fala, versículo 9, porquanto nele, de Cristo, tudo. Olha, em Colossenses repete muito isso. Nele, 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 nele. Eu não contei, mas se fosse contar, na carta de Colossenses tem muitos nele. Porque tudo é nele. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ao 10, portanto, também nele, ao de novo nele, estáis aperfeiçoados. Ao versículo 6, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, ao nele, ao nele. Ao 11, nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele ou nele, tanto faz, com ele, no qual igualmente foste citado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Olha o final do 13. Vos deu vida juntamente com ele. Tudo é com ele, nada fora dele. Não existe nada que não seja nele ou com ele. Isso é a realidade da igreja em Colossos, deveria ser para a igreja de Laodicense. Vocês precisam, como já falando para eles assim, vocês precisam ter a realidade que tudo só existe nele, em Cristo, ou com ele, com o Senhor. Mas o que Laodiceia fez? Achou que todas as coisas espirituais ela tinha fora de Cristo e botou Cristo para fora. Falou assim: não preciso de nada, estou abastado, não preciso de coisa alguma. Botou Cristo para fora. E o Senhor estava lá na porta batendo, no final da carta da epístola de Laodicenses, né, lá em Apocalipse 3, o Senhor estava lá batendo na porta. Pá, 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 deixa eu entrar. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, por quê? Porque eu botou ele para fora. Não precisa dele. Ela queria todas as coisas, mas sem Cristo. E aí, então, ah, olha o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem se soma das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, adorando anjos, baseando-se em visões. Eu tenho uma visão, eu estou vendo, eu tenho a visão, irmão, essa é a visão. Infatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento por de Deus. Então, irmãos, ah, tudo está em Cristo. Olha o capítulo 3. Eu estou só lendo por cima, tá, irmãos? Olha o capítulo 3. Olha o versículo 1. Portanto, se foste citado juntamente com Cristo, tá vendo? A ênfase de Colossenses é tudo nele, com ele, juntamente com ele. Irmãos, não existe nada espiritual fora de Cristo. Podemos conhecer muito a Bíblia, as doutrinas, e estar fora dele, em nós mesmos. Buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com ele. Olha, tanto que repete essas expressões do livro de Colossenses. Em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele é a nossa vida, se manifestar, então vós também ser manifestados com ele. Oh, Senhor Jesus, em glória. É tudo nele, com ele, juntamente com ele. Não existe nada fora do Senhor. Então, irmãos, voltando para a igreja, para Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, por isso que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, no finalzinho do versículo 14, que ele é o princípio da criação de Deus. Fala assim: vocês precisam, Laodiceia, me conhecer como aquele que é a centralidade de toda a criação. Eu sou tudo, eu sou o começo, o meio e o fim.
Eu sou o princípio, a testemunha fiel e verdadeira, que é o meio, e o fim, que é o amém. Eu sou tudo. Se vocês aprenderem a me honrar como o amém, aprenderem a me honrar, e eu falamos muito nessa mensagem passada sobre o amém. Se você, amado irmão, amada irmã, não ouviu a mensagem passada, eu te digo, não perca, não perca, porque o Senhor nos ensinou muitas lições preciosíssimas. Se você quer aprender e ter a realidade, qual a diferença entre o amém e a opinião dos homens, ouça a mensagem passada e ore ao Senhor para que se torne real na nossa vida, que nós ouvimos. Eu preciso orar, você precisa orar. Que o Senhor faça real o que nós ouvimos. Se nós tivermos realidade do que nós aprendemos, irmãos, nós vamos ver como é precioso o amém. Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos continuar o versículo 15. Esse é o que eu queria falar um pouquinho. No final da mensagem passada não deu. Agora vamos entrar na mensagem de hoje, né? Conheço, aí no final do 14 tem 2 pontos. Aí fala assim: conheço as tuas obras. Preste atenção, irmãos, por favor, preste atenção. Leia a Bíblia devagarzinho. Não leia como um cachorro que sai comendo rápido. Vamos ruminar. Vamos com calma. Vamos devagarzinho, porque nós vamos ganhar muita realidade. Aí o Senhor, nós damos oportunidade para o Espírito nos iluminar. Vamos ler o versículo 15. Fala assim: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Vocês não perceberam algo aí, não? Eu vou ler com calma para vocês perceberem. Vamos ler. Olha o versículo 15, fala assim: conheço as tuas obras. Eu achei estranho isso. Eu achei muito estranho falar, conheço as tuas obras. Porque depois que o senhor faz. Por que eu achei estranho? Porque quando você fala conheço as tuas obras, está falando de obras. É o que nós fazemos. São nossas ações. Obras. E aí, depois de obras, ele fala de pessoa, o que nós somos. Ele fala assim, que nem és é ser, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Não é eu o que eu faço, é o que eu sou. Nem és frio, nem quente. O senhor começa falando que conhecia as obras da Igreja de Laodiceia, depois fala da pessoa deles. Então, se fosse eu, na minha lógica humana, eu teria falado assim, é claro que, ainda bem que não sou eu, é o Senhor, né? Eu estou falando assim, é uma maneira de falar só para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Se fosse eu falaria assim, conheço o que tu és. Eu diria assim, conheço o que tu és, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, eu acho que seria mais lógico assim, humanamente falando. Mas, porque aí eu estou equivalendo, começando falando do que eles eram, para a pessoa deles, e o que eles deveriam ser ou não ser. Mas o Senhor começa falando não de pessoa, mas de obra. Conheço as tuas obras. Aí ele poderia falar da pessoa deles, que nem és frio nem quente. O que o Senhor quer dizer com isso? É claro que o Senhor é perfeito, e ele fez de forma perfeita a palavra de Deus. O que o Senhor quer dizer com isso? Quer dizer que as nossas obras, mais uma vez esse princípio, irmãos, que rege toda a Bíblia, as nossas obras derivam daquilo que nós somos. Nós fazemos o que nós somos. Quem nós somos vai determinar o que nós fazemos. Não há como eu fazer algo diferente do que eu sou. Por isso, para o Senhor, em toda a Bíblia, é muito mais importante quem eu sou do que o que eu faço. Porque o que eu sou vai determinar o que eu faço. Se eu sou quente, as minhas obras serão cheias de calor. Onde eu tocar, eu boto fogo. Se eu sou frio, onde eu botar minha mão, eu vou gelar aquilo. Se eu sou frio, as minhas obras são frias. Se eu sou quente, as minhas obras são quentes. Então, o Senhor preocupa muito mais com o que nós somos do que o que nós fazemos.
Porque o que nós somos é a origem do que nós fazemos. E a origem é mais importante, porque vai determinar as consequências. É por isso, irmãos, que no Novo Testamento, o Senhor diz bem claro que você conhece, eu conheço, a árvore pelos seus frutos. Você conhece o homem pelas suas ações. Porque quando você vê as ações, os frutos daquele homem, você vai saber exatamente de onde veio, da origem que ele é. Ele vai gerar um fruto somente do que ele é. Ele vai gerar um fruto pelo que ele é. O fruto vai determinar exatamente o que ele é. Então, eu conheço uma macieira pela maçã. Até que produz maçã, não sei o que é uma macieira. Quando produz uma maçã, eu falo, opa, isso aqui é um pé de maçã. Tem um pé de laranja, tem um pé de mexerica, tem um pé de limão. Eu, que sou leigo nessas três coisas, acho muito parecido os três. Talvez tenha alguma diferença, deve ter, que eu não consigo perceber. Mas é muito parecido. Mas como é que eu sei qual que é o pé de limão, qual que é o pé de laranja, qual que é o pé de mexerica? Tangerina, quando produz a fruta. Quando produz o fruto, eu sei, opa, isso aqui é um pé de laranja, não é de limão nem de mexerica. Isso aqui é um pé de limão, não é de laranja nem de mexerica. Isso aqui é um pé de mexerica, não é de laranja nem de limão. Então, o Senhor nos ensina que nós conhecemos no Novo Testamento das pessoas, não é se o que ela fala vai acontecer. Não é isso. O princípio de conhecer as pessoas, um profeta, se é porque ele fala acontece ou não acontece, isso é princípio do Velho Testamento. No Novo Testamento, se conhece quem ele é, um profeta ou uma pessoa, pelos seus frutos. Frutos. Conhece uma árvore pelos seus frutos, conhece o homem pelos seus frutos. O problema da igreja de Laodiceia é que ela tinha obras mornas, porque ela não era nem quente nem fria, ela era morna. E o Senhor diz: quem dera fosse frio ou quente. Por quê, irmãos? Quem dera fosse frio ou quente? Porque, claro, a intenção do Senhor é que fosse quente. Mas entre morno, e frio, é melhor ser frio do que ser morno. É melhor ter um extremo frio, outro extremo quente, do que ser meio caminho. Vamos entender um pouquinho melhor. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Preste atenção. As três últimas igrejas, quais são? Igreja em Sardes, estou falando na sequência que elas aparecem. Igreja em Sardes, todas as três últimas igrejas estão no capítulo 3. Então, primeiro, igreja em Sardes, depois vem a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia ela saiu de Sardes. E por fim temos a última igreja, que é a igreja em Laodiceia, que saiu de Filadélfia. Qual é a característica da igreja de Sardes? Ela é fria, quente ou morna? Vou lhe dizer, ela é fria. Por que fria? Porque se eu diz para ela assim, ó, conheça as tuas obras. Apocalipse 3:1. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Um morto é quente, frio ou morno? Você já foi lá, botou a mão num defunto? Você já foi num defunto lá e botou a mão no defunto? Defunto, acho que já botou a mão no defunto alguma vez, né? Algum parente morreu, foi lá, botou a mão. O defunto, como é que ele é? Ele é quente, tá morno ou tá frio? É frio. A igreja em Sardes era uma igreja fria, totalmente fria. Por quê? Porque ela só tinha as doutrinas e parou no tempo. Ela não tinha vida. Estava morta. Aí, aí o Senhor produz uma reação maravilhosa. E da igreja, do meio de Sardes, sai a igreja em Filadélfia. E surge a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma reação do Senhor à morte espiritual que havia e que há na igreja de Sardes. Aí a igreja de Filadélfia, do frio, ela torna-se quente ou morna, Filadélfia. Você acha o quê? Filadélfia é quente ou morna? Filadélfia é quente!
Filadélfia, ao ler a carta de Filadélfia, é totalmente oposto da igreja em Sardes. Filadélfia tem amor fraternal pelos irmãos, está queimando em amor, queimando pela palavra, queimando pelo nome do Senhor, perseverando na perseverança da palavra do Senhor. Ela queima, ela persevera, ela é quente. E aí, de repente, no meio de Filadélfia, começa a ter um grupo de pessoas que começa a se orgulhar de ser quente. Ah, nós não somos que nem Sardes fria. Nós somos quente. Nós somos tão quente, temos tantas experiências maravilhosas, mas ela perdeu a presença do Senhor, porque se orgulhou. Ao se orgulhar, perde a presença. E ao perder a presença do Senhor, ela fica fria. Não, ela fica morna. Então, amados irmãos, nós vemos que as três temperaturas, a fria Sardes, a quente Laodiceia e a morna, perdão, a fria Sardes, a quente Filadélfia e a morna Laodiceia. E aí nós vemos que o Senhor, ele preferia, falou para a igreja de Laodiceia, preferia que ela fosse Sardes, fria, preferia que ela fosse quente, Filadélfia, do que ela fosse meio caminho da uma coisa com a outra. Qual é o meio caminho? Ela tem as riquezas que ela ganhou lá em Filadélfia, ela tem as riquezas, isso deixa ela com certa temperatura espiritual, não quente, mas um pouquinho morninha, e ela tem a frieza de Sardes. Qual é a frieza de Sardes? Entendeu? Que ela tem um nome muito bom, um nome que tem vida, mas não tem vida, está morta. É uma obsessão espiritual. Nós já vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Então, o Senhor diz para eles, eu prefiro que você seja uma ou outra, mas não seja meio caminho. Irmãos, já falamos muitas vezes. E eu vou repetir rapidamente aqui, porque não é meu alvo repetir aqui. O Senhor odeia meio caminho. A Bíblia nunca nos deu liberdade justificativa para ficarmos no meio do muro. Isso nunca é espiritual. Isso provoca indigestão no Senhor, dá vontade de vomitar. Ou nós somos pelo Senhor totalmente, ou não somos. Ou é sim, ou é não. Sim e não, que é morno, vem do maligno. Isso é maligno, isso é satânico. Irmão, isso é sinal de influência satânica. Nunca aceite o meio caminho. Ou decides pela verdade absoluta pelo Senhor, ou não. Ou fica do outro lado. Mas meio caminho, isso não agrada ao Senhor. O Senhor mesmo diz: não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não há como servir ao mesmo tempo dois senhores, não há como ser morno. Isso é demasiadamente maligno. Amado irmão e amada irmã, se a luz brilhou para mim e para você, tome a sua posição. Seja firme. Opte pelo Senhor, decida-se por Ele. Abandone os erros. Abandone as heresias, abandone tudo isso. Seja pelo Senhor totalmente. Meio caminho é do maligno. Até quando os filhos de Deus vão perceber isso? Meio caminho é morno. Morno jamais. Agora vamos tentar entender como é que alguém fica morno assim. Já explicamos para os irmãos no ponto físico da igreja, né? É Sardes fria, Filadélfia quente. E a mistura das duas coisas é a Laodiceia morna. Agora vamos tentar entender como é que alguém fica frio ou quente. Primeiro, por que o Senhor prefere alguém frio do que morno? Por que frio é melhor do que morno? Frio não é melhor do que quente, claro que não, mas é melhor do que morno. Por quê? Quando alguém está frio espiritualmente, por que o Senhor prefere?
Porque alguém frio espiritualmente, ele consegue perceber a sua condição caída. Quando alguém está frio, ele confessa: Senhor, eu estou frio, meu coração está frio. Senhor, meu amor por ti se esfriou. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu estou numa situação lastimável, eu preciso de ti. Senhor, eu estou desesperado. Esses dias para trás eu encontrei um irmão, ele é até recém-convertido, e eu virei para ele e falei assim: irmão, como você está? E ele me deu uma resposta muito boa. Ele falou assim: eu estou mal, eu estou péssimo, minha vida tá uma ruínas. Irmão, quando alguém fala assim, aí esse irmão que falou isso, ele é o pai de um outro irmão. Aí eu peguei, passou na semana seguinte, eu liguei para o filho, né, o filho do pai, né? Falei assim: olha, invista no teu pai, porque teu pai está tendo um sentimento pelo Senhor, porque ele confessou sua condição caída. Invista no teu pai. O teu pai está pronto para receber o Senhor. Ele já era um irmão, né? Claro. Mas para receber o Senhor no sentido assim, de voltar a amar o Senhor. Ele está com o coração preparado. Ele está reconhecendo sua condição caída. Eu fiquei tão feliz em ouvir isso. Imagina o Senhor. Eu que sou um pecador ficou feliz. Imagina o Senhor. Por isso o Senhor prefere um frio do que um morno. Então, quando alguém está frio, ele reconhece toda a sua situação caída. Ele confessa: Senhor, meu coração está gelado. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu preciso de ti. Final de semana agora eu tive comunhão com uma irmã, e essa irmã falou para mim a mesma coisa: falou assim, irmão, meu coração se esfriou, tá frio, tal, e abriu o coração. Muito positivo ouvir isso, muito rico. Quando eu ouço isso, eu sinto que o Senhor sente a esperança, há um caminho, ela está querendo andar, voltar para o Senhor, não é? E o quente, claro que o quente é o objetivo do Senhor, né? Está queimando pelo Senhor, amando pelo Senhor. Agora, o problema do morno é que ele tem uma falsa, absolutamente falsa impressão que está tudo bem. Não! Tá tudo bem, tem um monte de problema aqui, mas tá tudo bem. Tem um monte de erro, mas tá tudo bem. A igreja do Senhor. Fala-se ainda. Que vergonha. Ora ao Senhor para que haja arrependimento. Que vergonha. Eu estou rica. Tá tudo bem. Esses o Senhor vomita. Irmão, o que que nos faz estar quente ou frios? Ou mornos? Vamos entender isso um pouquinho melhor. O que nos faz estar quentes? Irmão, quem é quente nesse universo? Quente nesse universo só existe um, é Deus. Só o Senhor é fogo. Ninguém mais nesse universo é quente. Toda fonte de calor é o Senhor. Vocês se recordam? Vamos ler lá, ó. Você se recorda? Leia comigo. Leia Apocalipse capítulo 1. Quando o Senhor apareceu para João, lá no capítulo 1. Olha só, leia lá, versículo 14. O Senhor apareceu para João, aí João descreveu o Senhor assim, quer ver, ó? A sua cabeça e cabelo, estou lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Chama de fogo. Os olhos do Senhor é fogo. E os pés? Semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ao rosto, versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol, pegando fogo na sua força. Então, amado irmão e amada irmã, só existe um que é fogo nesse universo. É o Senhor Jesus. Ele é o fogo, é Deus, é o Deus triuno. Ele é fogo puro. O Pai é fogo, o Filho é fogo e o Espírito é fogo. Os três são fogo puro. Por isso que tudo que está relacionado a Deus é fogo. Porque ele tem o poder de aquecer o coração dos homens, de tirar o coração do homem da frieza, de derreter o coração de gelo, de botar fogo no coração que era pedra, derreter até uma pedra ele derrete.
queimar, transfundir, infundir, aquecer. Ele faz tudo, consola, encoraja, expõe, queima. Ele é fogo puro. Vamos ler lá rapidamente, porque agora tem que ser rápido. Vou provar para vocês como ele é fogo. Já está escrito aqui. Aqui é uma visão do filho. O filho está mostrando que ele tem o olho de fogo, tem o pés como refinado pelo fogo, o sol como fogo. É o filho é fogo. Mas o pai também é fogo, o pai também é, e o espírito também é. Quer ver? Porque eles são um só, é a mesma essência. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, rapidamente, irmãos. Eu vou ler para vocês rápido, tá? Hebreus 11. Hebreus 11 fala assim, quer ver, ó? Perdão, Hebreus 11 não, Hebreus 12, desculpe. Versículo 29 fala assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém! O nosso Deus é fogo consumidor. Quem está falando de quem aqui? Deus Pai. O Pai. O Pai é fogo consumidor. Lá em Apocalipse 1, o Filho é o fogo. Aqui, o Pai é o fogo, tá? E o Espírito Santo é fogo? O Espírito Santo é fogo? É. Quer ver? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aliás, capítulo 2, perdão. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Não era fogo físico, né? As línguas como de fogo. Que língua? E essa língua veio de quem? De onde? Vamos ver de onde veio essa língua. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedeu que falasse. Quem é que deu essa língua de fogo? É o Espírito, porque o Espírito é fogo. O Pai é fogo, o Filho é fogo, o Espírito é fogo. No universo, Deus é fogo. Deus triuno é fogo. Ele é fogo puro, maravilhoso. Se nós lemos, por exemplo, lá em Mateus, vamos ler lá, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Olha o testemunho de João Batista em relação ao Senhor Jesus. 3:11. Aí João falou assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, está falando do Senhor Jesus, é mais poderoso que eu, cuja andar não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito e o fogo andam juntos, mas quem batiza com o Espírito e fogo é o Senhor. Ou seja, o Senhor é fogo. O Espírito do Senhor, que é o próprio Senhor, vem junto com ele o fogo. O Espírito Santo não é o fogo, é Espírito Santo e fogo. E com fogo, não é ou. Não é que ele vai dar Espírito ou vai dar o fogo para queimar e destruir. Não, o Espírito Santo, onde ele vem junto com o fogo da natureza de Deus. O fogo é o próprio Deus triuno, a natureza do Deus triuno. Onde o Espírito Santo, o fogo mostra a santidade do Senhor. Por isso que o ouro ele é puro, ele é refinado pelo fogo, ele é puro, né? Que indica, que representa a natureza santa de Deus. Então, a essência do Deus triuno é o fogo, é a natureza de Deus. E quando esse Espírito Santo e fogo entram para dentro de nós, para onde ele entra, amado irmão e amada irmã? Quando esse Espírito entra dentro de nós, primeiro, para esse Espírito estar dentro de nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo, vem como fogo e entra dentro de nós. E a palavra que é Espírito, né? A palavra do Senhor é só Espírito. A palavra do Senhor, ela vem com fogo e com Espírito, né? E entra dentro de nós. Como é que nós sabemos que a palavra do Senhor transmite fogo? Como é que você sabe que a palavra do Senhor transmite fogo? É muito simples, nem precisava explicar para vocês. Quando você ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é cheia de espírito, irmão, nós não queimamos o coração, não ficamos loucos pelo Senhor. Uau, Senhor, o que é isso? Está queimando meu ser. Parece que o Senhor está queimando nosso ser totalmente. Isso prova que a palavra do Senhor, ela é fogo. Mas, biblicamente, vamos ler onde fala isso, por exemplo, lá em Lucas. Lucas capítulo, vamos rapidinho, irmão. O meu tema está em cima, né? Lucas capítulo
a 24, os discípulos de Emaús estavam caminhando com o coração frio, quase que morno, não é? Eles estavam com o coração morno ali, né? Eles não estavam ainda frios totalmente, estavam mornos. Morno é horrível, tá? Por que morno? Mas por que eu sei que ele estava morno? Porque eles estiveram quentes com o Senhor, e agora que o Senhor morreu, eles começaram a se afastar do Senhor e começaram a ficar morno. Mas não está totalmente frio ainda. Tanto é que eles vinham no caminho discutindo a palavra do Senhor. E eles tinham conhecimento bíblico. Eles sabiam muito tudo que tinha acontecido, todo acontecimento que tinha acontecido, eles sabiam. Eles tinham muito conhecimento bíblico. Eles tinham um pouco do fogo ainda, mas estavam frios já, meio misturados, estavam mornos, tá? E isso é terrível. Por isso que o Senhor apareceu para ele, porque o Senhor quis salvá-los, porque o Senhor odeia a situação de morno. Odeia. Aí, olha, por que eles tinham um pouco de, de, estavam morno, né? Porque eles tinham conhecimento bíblico. Olha o orgulho deles. Olha o versículo 18. Um, porém, chamado. Estou lendo Lucas 24. Olha o orgulho. Olha a Odisseia aqui, ó. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura. Parece um falar meio orgulhoso, né? Será que você é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ou seja, que estava lá no meio do fogo, ignora as ocorrências desses últimos dias? Você não sabe o que aconteceu, não? Você fala assim: você é um Zé Mané? Você é um pé de chinelo, você não conhece nada, não? Quem é você? Você é um que não estava em Jerusalém e não conhece? Você não sabe de nada, não, meu filho? Você é um pé de chinelo? Falando isso pro Senhor, né? Não é meu orgulho? Não parece um orgulho de Laodiceia? Como é que você não sabe? Você não sabe? Não é possível que você não sabe as doutrinas bíblicas, os acontecimentos bíblicos. Você não conhece? Aí o Senhor humildemente perguntou assim. Ele lhes perguntou, pais, me ensina, por favor. Aí explicaram o que aconteceu a Jesus. Aí eles explicaram. Por que vou explicar? Porque eles tinham conhecimento bíblico, eles tinham um pouco do fogo ainda. Estava morno agora, né? O que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra, tudo tá certo. E palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ó, tudo isso é bíblico, correto, conhecimento bíblico. Ora, nós esperávamos que fosse quem havia de redimir Israel. Esse é o erro deles, né? Não só de todos os discípulos, na verdade. Todos pensavam isso. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Já é este o terceiro dia. É verdade também, é verdade. Eles conheciam a verdade. Isso indica que eles tinham um pouco de temperatura ainda, mas estavam mornos, se afastando de estar junto com os irmãos. O lugar deles, qual era? Era estar junto com os irmãos em Jerusalém, perseverando em oração. O Senhor falou assim: não saiam de Jerusalém, fiquem ali em oração até que recebam a promessa do Pai, que o Pai vos enviará do alto. Mas eles saíram do meio dos irmãos, da reunião, do convívio, do viver da igreja, e começaram a se afastar. Sair do lugar que está quente e começar a se afastar ficando morno. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltar dizendo que terem tido uma visão de anjos para afirmar que ele vive. Ó, conheceu tudo certinho, biblicamente. De fato, olha as palavrinhas. Versículo 22, é verdade. Versículo 24, de fato, é um fato, verdade, fato quer dizer verdade absoluta. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não viram. Aí o Senhor então fala para eles assim, aí é a hora que o Senhor quer salvar. Olha como o Senhor odeia mornidão, odeia. Olha como o Senhor fala com eles. Então lhes disse Jesus, ó nécios, e tardos de coração, coração duro. Por que está duro? Porque está morno para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí que o Senhor começa a ensinar. Deixa eu ensinar vocês agora. Aí o Senhor começa ensinando. Começou por Moisés, pelos profetas, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o Senhor parte o pão e desaparece no meio deles, não é? Aí o que eles falam? 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia, queimava o coração quando ele, pelo caminho, nos falava
quando nos expunha as Escrituras. Amém! Quando o Senhor fala, é o falar dele, é falar de fogo. Faz nosso coração que está morto voltar a arder e queimar. Faz o coração arder. O que a igreja de Laodiceia precisa para sair da mornidão é voltar-se para o Senhor, que é o fogo, que tem as palavras de fogo, que faz o coração voltar a queimar. Esse Deus triuno, que é fogo, o Pai é fogo, o Filho é fogo, o Espírito é fogo, as palavras que ele fala conosco é fogo. Quando ele entra para dentro de nós, ao crer no Senhor, ele entra para dentro de nós, ele entra para dentro do nosso espírito. E o Espírito do Senhor, que é espírito e fogo, entra no nosso espírito e faz nosso espírito queimar também. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, fala, ó, Romanos 12, lê lá. Romanos 12, versículo 11. Paulo fala assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos, queimando, fervendo de espírito, servindo ao Senhor. Por que que Paulo usa a expressão fervorosos de espírito? Porque o Espírito Santo, que está no nosso espírito depois que nós cremos, traz consigo fogo e faz nosso espírito ferver. Ou seja, o que que é, nós estamos aqui tentando entender, amados irmãos, não se percam, o que que é definição de frio, o que é definição de quente e o que é definição de morno. Quente é fogo. Fogo só existe um, é o Deus triuno. Com as suas palavras que são espírito e são vida, e está no nosso espírito. Quando nós voltamos para o nosso espírito, nós temos a realidade de todas as coisas espirituais. Enquanto nós estamos vivendo no nosso espírito, tudo passa a pegar fogo novamente. A igreja de Laodiceia já não estava vivendo no Espírito. Se ela tivesse no Espírito, ela estaria no obra, teria obras. Conheça as tuas obras, você falou que nem é quente nem frio. Se ela tivesse no Espírito, as obras dela eram obras de que, ó, de servindo ao Senhor, como Paulo faz em Romanos aqui 12, 11, Romanos 12, capítulo 12, versículo 11, servindo ao Senhor é obras. Ia ter obras de servir ao Senhor com um espírito fervoroso, queimando. Ela tinha obras mornas, porque ela era morna. Então, se só Deus é quente, quando é que nós ficamos frios? Quando nós afastamos do calor, do fogo, da temperatura queimando, que é o Senhor. Quando é que alguém esfria? Só tem duas maneiras de você esfriar. Vamos pensar agora, esquece a palavra Senhor por enquanto, vamos pensar agora na física, que é o mesmo princípio. Quando é que alguém fica morno? Quando alguém está quente, quando você pega e liga um fogo, por exemplo. Quando alguém está quente, quando você bota fogo. Você liga o fogo lá do fogão está queimando. Aí, tudo que você encostar ali está quente. Como é que você vai esfriar? Só existe duas maneiras de você esfriar. Ou você se afasta do fogo, fica longe dele. Se eu estiver lá no meio do fogo, eu começo a virar brasa, né? Queimando também. Se eu for afastando o fogo, eu vou perdendo temperatura. Aí eu vou ficando morno, 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 até ficar frio. Então, a primeira maneira de você esfriar é tocando, é se afastando da fonte de calor que é o fogo. A segunda maneira de nós esfriarmos, a segunda maneira de nós esfriarmos, qual é? A segunda maneira de nós esfriarmos, amados irmãos, é quando nós não nos afastamos do fogo, mas começamos a tocar em fontes de fontes frias. Por exemplo, eu estou no fogo, mas eu vou lá e toco no gelo. Aí eu estou no fogo, mas começo a misturar com coisas frias. Ao misturar com coisas frias, aí acaba que ele vai influenciando o fogo. Vai me deixando misturado. Então, só existe duas maneiras de nós esfriarmos. Ou se afasta, ou toca em coisa fria. Quem é quente? Fogo. É só o Deus triuno. Só ele é fogo nesse universo. Mais ninguém. O que é frio? Ora, frio é tudo que não é Deus. Tudo que não é Deus é frio. O mundo inteiro existe
Presta atenção que eu vou falar. O mundo inteiro existe para nos esfriar, a nós crentes. Tudo nesse mundo tem um propósito: nos esfriar. O mundo inteiro é para nos esfriar. Até a nossa vida da alma quer nos desanimar, nos esfriar. Os programas de televisão é para nos esfriar. Os programas de internet é para nos esfriar. Os programas na internet, o YouTube é para nos esfriar. Tudo é para nos esfriar. O Netflix, tudo é para nos esfriar. Tudo que não é Deus triuno, tudo que não é Cristo, a igreja, vai nos esfriar. Porque todo o resto do mundo é fonte de frieza. A nossa carne é frieza. Nosso ego é frieza. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, ou quando nos afastamos do Senhor, a gente vai ficar morno. Quando a gente perde a presença do Senhor, nós começamos a ficar morno, porque Ele é a fonte de calor. Ou também podemos ficar frio quando nós começamos a tocar no Senhor de vez em quando, mas também começamos a tocar nas coisas frias do mundo. Ao tocar nas coisas frias do mundo, eu toco no Senhor, eu vou fazendo eu toco no Senhor, mas também toco durante a semana nas coisas frias do mundo. Aí, irmão, fica morno. Chega no próximo final de semana, tá morno. De manhã tocou no Senhor, à noite tocou nas coisas frias. Então, afastou do Senhor, tocou em coisas frias, nós perdemos calor, ficamos mornos. Irmãos, essa questão da mornidão, eu quero dizer algo para os irmãos. Irmãos, isso é a característica de muitos nos fins dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, vocês sabem, nós estamos na era do Apocalipse. Irmãos, na era do Apocalipse, o Senhor já nos disse e nos garantiu que o amor se esfriará, esfriará. Entendeu a palavra? Guardou? Esfriará de muitos. Por causa da multiplicação da iniquidade. Vamos ler lá Mateus 24, versículo. Rapidinho, irmão. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós não podemos, irmão, deixar a iniquidade multiplicar no nosso coração. O que é iniquidade? É tudo que não obedece à palavra de Deus. Tudo que é contra a palavra de Deus. Se nós deixarmos as coisas contra a palavra de Deus multiplicar no nosso coração, irmãos. E olha, a palavra que o Senhor usou não é somar. A palavra que o Senhor usou é multiplicar. No fim dos tempos, a iniquidade vai crescer muito. Não vai ser 2 mais 2, vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2, né? Mas tudo bem, vamos falar melhor. Não vai ser 4 mais 4, vai ser 4 vezes 4. 4 mais 4 é 8, 4 vezes 4 é 16. Ou seja, o aumento da iniquidade nos fim dos tempos não vai ser aos pouquinhos como uma soma, vai ser como uma multiplicação. É rápido, aumenta volumosamente. Isso acontece, inclusive, olha o versículo 11, é depois dos falsos profetas também. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E, aí tem o I. Por isso que o I, a palavra I, está somando o versículo 11, o versículo 11 com o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esperará de quase todos. Aquele, porém, amém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. A multiplicação é geral, mas a perseverança é individual. É aquele. É algo que só eu e você podemos fazer. Claro, precisamos dos irmãos, mas depende de cada um de nós. Aquele, não é aqueles. Não é no plural, é aquele. No meio da geração que está se esfriando, existe um aquele. Existe um individualmente. Claro, vai ter muitas pessoas que vão ser aqueles, né? Mas por que você não usou a palavra aqueles, porém, que perseverar até o fim serão salvos? Por que você não falou aqueles? Vai ter mais que um, vai ter vários. Mas por que você usou a palavra no singular? Porque quer dizer que essa reação contra a mornidão, o esfriamento, tem que ser a reação individual. Não podemos depender de outras pessoas, tem que ser aquele. Cada um deve cuidar do seu coração diante do Senhor. Claro, precisamos dos irmãos, mas precisamos estar cada um diante do Senhor, a reação individual. Senhor, eu quero te amar.
Eu quero perseverar. Lembre-se, aqui fala aquele que perseverar. Lembre-se que a questão de perseverança é a característica da igreja em Filadélfia. Ela guarda a palavra da perseverança. Filadélfia mantém-se quente. Por isso que ela não perde a coroa. Ela fala assim, ó, mantenha o que você tem. E ninguém vai tomar essa coroa. Mantém-se quente, Filadélfia, que você não perde a coroa. Mantenha a perseverança. Persevera até o fim. Fica quente até o fim. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 3. Eu falo assim para a igreja em Filadélfia. 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Você quer ser salvo disso. Vem sem demora, versículo 11. Conserva o que tens, conserva quente, para que ninguém tome a tua coroa. Não fica morno. Por que eu só falo isso para Filadélfia? Porque há um grande risco de Filadélfia cair na mornidão de Laodiceia. E Laodiceia foi a Filadélfia que caiu na mornidão. Isso é Laodiceia. Agora, irmãos, vamos entender a questão do quente e frio, né? E da indiferença e da neutralidade. Irmãos, toda vez que eu vejo um irmão e uma irmã neutro, eu tremo nas bases. Toda vez que eu, pela luz do Senhor, se eu tenho misericórdia de mim e me mostra a minha neutralidade, eu peço perdão pelo Senhor e arrependo, porque isso é terrível. Amado irmão, não fique morno. Não fiquemos mornos, nem eu nem você. Neutralidade é maligno. Não fique em cima do muro. Esses dias eu vi, um ano e meio atrás, eu vi de um irmão virou para mim e falou assim: o irmão falou para mim desse jeito. Disse, irmão, mandou uma mensagem para mim, irmão. Eu sei que tá tudo errado, mas eu vou ficar aqui mesmo. Que coisa maligna. Eu sei que tem vários erros, mas aqui eu vou ficar. Aliás, eu vi isso de mais de um irmão. Irmão, irmã, isso é neutro, isso é morno, isso é em cima do muro. Não importa quantas justificativas você tem e eu tenho diante do Senhor, todas vão cair por terra. Todas se caracterizar por cima do muro mornidão, o Senhor está a ponto de vomitar. É melhor que confesse, nós estamos mal, terríveis da ajuda do Senhor, do que eu estar na situação de morno. Agora, olha o que é o morno aqui, então que é terrível. Por que eles estão mornos? Tá? Olha o versículo 16, vamos ler com calma. E nós lemos o 15. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, então assim, tá continuando, tá juntando um versículo com o outro, tá ligando um com o outro. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, opa, como é que nós sabemos que eles estão mornos? Pelo que eles falam aqui, ó. Pois dizes. O que a igreja em Laodiceia falava mostrava que eles estavam mornos. E o que eles falavam que mostrava que eles estavam mornos? Veja bem, está falando que é o que eles falam, não é o que o Senhor fala deles, é o que eles falam de si próprios. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Isso é característica de morno. Por isso que é difícil confundir as pessoas. As pessoas olham assim para Laodiceia e falam, mas não é possível, Laodiceia tem tanta coisa boa. Laodiceia tem calor no meio, não tá frio Laodiceia, tem coisa boa. Tem coisa de Deus aqui no meio, tem coisa maravilhosa. E Laodiceia tem as riquezas. Laodiceia tem... Como é que pode? Aqui, não tem... Como é que aqui é maravilhoso, só pode ser maravilhoso. Mas eles dizem isso. É o que eles dizem, não é o que o Senhor diz. Eles falam, estou rico abastado. E o Senhor diz para eles no final, você é um pobre. Você é um infeliz, um miserável. Você fala isso, tá rico e abastado, não precisa de coisa alguma. Não precisa nem de Cristo, não precisa de nada. Eu quero te dizer que é isso que você fala. Agora eu vou te falar o que eu falo de você. Eu falo que você é um pobre, um miserável, um cego e um nu.
É o que está falando aqui, ó. Ó, 17. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és. Eles falam, eu sou rico. Aí só fala para ele assim, você é um infeliz. Infeliz no grego é miserável. Na verdade, infeliz no grego é a palavra, literalmente, tá, irmãos? Não fique escandalizado. É a palavra desgraçado, tá? Que é a mesma palavra, não vamos falar uma mensagem só sobre isso, é a mesma palavra, talvez vai ser a mensagem que vem. É a mesma palavra que Paulo usou para si próprio em Romanos 7. Quando Paulo falou assim, desventurado o homem que sou, na verdade no grego é desgraçado o homem que sou. Ou miserável, ou desventurado o homem que sou. O literal é desgraçado, tá? Então, essa palavra que ele usou lá, Paulo usou em Romanos, quando ele falou assim, miserável homem que sou, né? Desventurado homem que sou, desventurado, é exatamente a mesma palavra no grego que o senhor falou para que quando tu és infeliz. Infeliz aqui no grego é exatamente a mesma palavra que Paulo falou de si em Romanos 7. Se você, vamos falar de mensagem que vem. Se você ler Romanos 7, você vai ver um Paulo confuso, misturado, cheio de confusão, cheio de condenação, cheio de dificuldade. Por isso que ele fala, miserável homem que sou. Isso é o que o senhor fala para Aguinaldo Céu. Vocês são uns miseráveis, uns desventurados, uns desgraçados. Vocês não têm a graça. Desgraçado no sentido que não tem a graça de Deus. Tu és infeliz, desgraçado, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que contradição, amados irmãos. A igreja, Laodiceia, falava, nós somos ricos. E o Senhor falava assim, ah é? A realidade é que vocês são pobres. Nós temos falado, os que têm acompanhado essas mensagens de Apocalipse das 7 igrejas, nós temos falado muitas vezes que tomemos muito cuidado com o que nós falemos de nós mesmos. Irmãos, melhor que nós não faremos nada de nós. Porque o Senhor pode nos repreender. Todos aqueles que falam algo de si não são. Lembram disso? Lá na igreja em Éfeso, apareceu os que chamavam a si mesmos de apóstolos, não eram mentirosos. Lembram disso? Vamos ler rapidinho. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Apocalipse 2, 2. Lá na igreja em Éfeso, fala assim, ó. Finalzinho. E que não pode suportar homens maus que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são os achados mentirosos. Eles que falavam que eles eram apóstolos, não eram, eles eram mentirosos. A igreja de Esmirna, no versículo 9, finalzinho, fala: e a blasfêmia, o Senhor chama isso de blasfêmia, blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles se chamavam a si mesmos de judeus, na verdade eles eram sinagoga de Satanás. Olha a diferença do que eles achavam que eles eram, do que o Senhor achava que eles eram de fato. O que eles tinham em conta nos seus próprios olhos, do que o Senhor tinha nos próprios olhos do Senhor, do que eles eram. Falar deles versus a realidade do que eles de fato eram. Na carta em Tiatira, versículo 20, fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Ela nunca foi a profetisa de Jezabel. Ela que se declarou a si própria. Ela, na verdade, ela não era profeta de coisa nenhuma. O senhor chama ela de prostituta. Aí na carta em Sardes, capítulo 3, versículo 1. Conheça as suas obras, que tem nome de que vive, está morto. Eles tinham nome de vivo, mas na realidade estava morto. Quando eles falavam assim, quem vocês são? Nós somos Sardes, cheios de vida, a restauração. Nós somos a restauração remanescente. Fala assim, vocês são mortos. Aí Filadélfia. Filadélfia nunca chamou nada de si próprio, mas lá no meio de Filadélfia tinha os falsos judeus. Olha só, olha o versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Muito cuidado, irmãos.
de nós acharmos que nós somos alguma coisa que nós não somos. E aí entra na igreja de Laodiceia, no versículo 17: Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Estou rico e feliz. Abastado quer dizer feliz, alegre, feliz, e pulando, e saltando. Estou abastada. Tu fala assim, o quê? Você é uma infeliz. Você é uma miserável. Você é pobre. Olha que diferença, irmãos, de Laodiceia com Esmirna. Olha ali, Esmirna. Esmirna no capítulo 2, versículo 9. Se eu falar assim para Esmirna, Esmirna, olha aí, capítulo 2, versículo 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Esmirna falava assim, Esmirna confessava, nós somos pobres, Senhor, nós somos pobres. Aí o Senhor falou assim, eu conheço a pobreza de vocês. Mas ele parece que fala assim, mas tu és rico. Uau, que tremendo. Tá vendo? Deixa o Senhor dizer o que nós somos. Não fale nada de si. Esmina falava assim, Senhor, nós somos pobres, miseráveis. Você fala assim, não, Esmina, vocês são ricos, cheios de experiências. Vocês são os mártires pelo Senhor, morreram por mim. Não, Esmina, você não é pobre, você é riquíssimo. Aí, chega lá em Laodiceia orgulhosa. Pois diz, capítulo 3, versículo 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Você fala, não, você é uma miserável, cega, pobre, nu. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Eu estou terminando. Por favor, eu peço a você, meu amado irmão, não saia agora. Aguenta mais uns 2 minutinhos, por favor. É muito rápido. Estou terminando. Porque esse ponto é muito importante. Sabe o que está acontecendo aqui em Laodiceia? Laodiceia está acontecendo algo que a gente chama de obsessão espiritual. E isso, irmãos, é algo seríssimo. Eu já caí nisso. E oro ao Senhor para que o Senhor não me deixe cair nisso de novo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim para que eu não caia nessa coisa gravíssima que é a obsessão espiritual. Sabe o que é a obsessão espiritual? É quando no início nós tivemos alguma experiência com Deus e aí nós continuamos nessa experiência e achamos que nós estamos, que o Senhor está conosco, e o Senhor está comigo, e não está. O Senhor nos abandonou porque nós nos orgulhamos ou caímos em pecado, em alguma coisa. O Senhor nos abandonou e nós continuamos sozinhos, achando que nós temos a realidade espiritual que nós não temos mais. Laodiceia, um dia, foi Filadélfia. Ela era rica realmente, mas agora ela se orgulhou das suas riquezas. O Senhor já não está mais com ela. Ela não tem mais essas riquezas. O Senhor até foi expulso, colocado para fora da igreja. E ela continua achando que ela continua rica, cheia das riquezas da experiência do Senhor. Não é não, isso é obsessão espiritual, isso é mentira. Obsessão espiritual também é quando nós não temos, nunca tivemos uma realidade, mas falamos para os outros que nós temos, ou para nós mesmos que nós temos, e de tanto nós falar para nós mesmos, para os outros que nós temos, que nós não temos, passamos a crer que isso é a verdade, quando no fato é uma mentira. De tanto nós repetimos uma mentira, ela vira uma, entre aspas, uma verdade. Isso chama-se obsessão espiritual. Cegueira. Eu vou dar exemplo para os irmãos rápido aqui de obsessão. Rapidamente, irmão, por causa do tempo. Bom, não deixe de ler comigo agora, porque isso é muito sério. Vamos lá, Juízes. Juízes. Juízes, capítulo 6. Ah, ah, só um segundinho, irmãos. Na verdade, não é o capítulo 6. É o capítulo 16. Perdão. Juízes, capítulo 16. Abram lá. A história de Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão, né? O Senhor era com Sansão? Era. No início, porque ele era um consagrado, nazireu, ele tinha um poder, uma força muito grande. Vocês conhecem a história de Sansão, não vou me gastar aqui, né? Quanto o Senhor usou ele tremendamente. Mas aí, aqui em Juízes 16,
o Sansão conta o segredo da sua força para Dalila. Dalila vai lá e corta os cabelos. E aí, ele estava dormindo no colo dela. Vocês lembram? Ele dormiu no colo dela, ele contou o segredo para ela, ela adormeceu no colo dela, ela foi lá e cortou o cabelo dele. Olha o versículo 16, ó. Importunando, estou lendo Juízes 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e disse: Nunca subiu navalha, eu estou segredo aqui agora para ela. Nunca subiu a navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Aí, o que aconteceu? Olha o 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças de cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Olha só, quando ela cortou o cabelo dele, ele perdeu a força e retirou-se dele a sua força. Mas olha só, aí quando ele acordou, ó, e 20, e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, olha o que ele falou, disse consigo mesmo, presta atenção, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Por que que ele falou assim, não, eu vou me livrar dos filisteus como sempre me livrou? Por quê? Porque ele estava na questão de obsessão espiritual. Ele achava agora que ele tinha o mesmo poder que ele tinha antes, mas ele não havia percebido que o Senhor já tinha se retirado dele. Ah, eu tô rico, abastado, eu fui rico um dia, eu continuo rico, abastado. Eu falo assim, não, você até é pobre há muito tempo. Porque ele, ao final do 20, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso chama-se obsessão espiritual. Vamos lá para Oséias. Oséias. Rapidinho, irmão, eu estou terminando, tá? Por favor, não saia, aguenta um pouquinho. Só um segundinho, irmão. É muito rápido. Prometo para os irmãos. Oséias, capítulo 7. No versículo 8, fala assim: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Ou seja, o que é as cãs? Tá? Olha 10. A soberba de Israel, o orgulho de Israel. A soberba de Israel abertamente o acusa, o orgulho de Israel. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam, nem o buscam em tudo isto. O que é as cãs? Cãs é essa parte aqui, ó. É as costeletas que ficam brancas. Quando elas ficam brancas, chama de cãs. É como se estivesse falando assim, ó. Efraim se misturou, tá morno. Se misturou com os povos. Ele era quente, mas misturou com os povos que são frios. E agora ele ficou morno. É um pão misturado. Ele não foi virado. Ele está misturado. É um pão morno. Os estrangeiros estão comendo a força dentro da pele. Ele está tomando o poder dele. E ele não sabe. Ele acha que está tudo bem. Ele acha que está maravilhoso, está rico, está perdendo a força e não está percebendo. Isso chama-se obsessão. Também as cãs, está ficando velho espiritualmente. Negativamente falando, tá ficando com câncer, velho, tá envelhecendo espiritualmente, tá ficando velho, cheio do velho homem, tá se espalhando a velhice espiritual nele. Sobre ele as cãs estão aparecendo e ele não o sabe. Todo mundo olha para Efraim e via as cãs aqui, olha, Efraim tá ficando velho,
Tá ficando velho, Efraim. Tá envelhecendo espiritualmente. Ele fala: Não, eu tô novinho. Eu sou forte como antes. Rico e abastado como sempre fui. Eu sou novinho em folha. Eu estou muito forte. Tá ficando velho, o Efraim. Tá vendo a canão? Todo mundo tá vendo, você não tá vendo? Não, eu não tenho isso, não. Eu não. Eu sou forte e poderoso. Tá se espalhando as cãs sobre ele. Cãs é isso, as velhices. E ele não o sabe, porque está cego espiritualmente. É um feitiço maligno que caiu sobre ele, sobre o povo de Deus. Enfeitiçado. Malaquias, últimos versículos. Malaquias, capítulo. Olha que Malaquias. Tanto isso aqui é triste, irmãos. Malaquias, o Senhor começa a repreender o povo de Deus lá em Malaquias. E sabe qual é a resposta que eles dão para o Senhor? Quando o Senhor fala com eles, sabe o que eles respondem? Eles respondem isso aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ó. Vamos ler, Malaquias capítulo 1, versículo 1. É rápido. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aí você fala assim: Eu vos tenho amado. O Senhor ama o seu povo, diz o Senhor. Mas vós dizeis, olha essa expressão, em que nos tem amado? Esse em que mostra a obsessão espiritual. Ou seja, eles não percebiam o amor de Deus. Deus faz as coisas e eles não percebem. Eles fazem as coisas erradas e eles não percebem. Você fala assim, eu amo você. Você fala assim, em que você me ama? Em que eu não estou sabendo? Aonde você tem me amado? Você não me ama, não. Esse em que mostra cegueira espiritual, obsessão espiritual. Essa expressão em que, em Malaquias, aparece muitas vezes, mostrando como eles estavam obsessivos, obcecados, entendeu? Por alguma coisa que não era mais do Senhor. Eu tô rico. Com o quê? Com Cristo? Com a riqueza de Cristo? Não é, porque já foi embora há muito tempo. Olha só, vou ler ó, o primeiro aqui, ó, o versículo 7. Pula para o 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Você está falando para vocês, oferece pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Eles ofereciam pão imundo, e o pão imundo, e só falava assim, para eles, ó, vocês estão oferecendo pão imundo. E fala assim, nós? Em que fizemos isso? Em que nós estamos profanando? Não, nós não. Os outros sim, mas nós não. Nós? Em quê? Em quê? Olha o versículo. Peguei só alguns aí. Pula para o capítulo 2. Olha o versículo 17. Acho que 6 vezes eles falaram isso para o Senhor. 17 não, versículo. Não, 17, é o versículo 11. Aliás, acho que não é o 11, não, irmãos. Eu acho que eu estou errando aqui o versículo. Eu vou pular para do tempo. Olha o versículo. Olha o capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, vocês falam. Eu não estou falando, vocês que falam isso. Em que havemos de tornar? É igual você falando assim, ó, para dizer, vocês dizem, eu sou rico e abastado, mas eu digo que vocês são pobres. Em que havemos de tornar? Olha o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que? Eu não estou roubando, não. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas eu queria mostrar os irmãos e pedir para a misericórdia do Senhor, né? Na nossa vida, na minha, na sua. E nós percebemos ó, como é séria a questão da obsessão espiritual. Estou rico, na verdade, somos pobres. Irmãos, tudo isso eu tenho falado conosco porque Ele nos ama, porque Ele ama a sua igreja. Tudo isso eu falou para Malaquias porque Ele amava eles. Ele falou assim, eu vou ter um amado. Eu amo vocês, se arrependam. Saiam da obsessão espiritual. Voltem para mim o fogo, o Deus triuno que queima. Amém? Jesus é o Senhor.